Fala, minha gente, tô de volta. Primeiro quero agradecer todo mundo que acompanhou o canal, que deixou a curtida, que deixou o comentário, enfim. O pessoal me manda mensagem no Instagram, me manda aqui no YouTube, cobrando. Estou por aqui, minha gente. Vamos organizar essa rotina. Aliás, eu quero agradecer também algumas pessoas que têm mantido a ajuda do meu canal, mesmo com esse tempo que eu fiquei parada, né? Eu até entrei em contato com algumas pessoas, perguntando se de repente as pessoas não estavam fazendo uma contribuição automática ali sem querer e tal. Então quero agradecer, depois eu vou pegar os nomes aqui das pessoas e agradecer nominalmente, mas de antemão já, muito obrigada, que Deus abençoe você, né? Os seguidores desse canal, os inscritos desse canal sempre foram muito generosos comigo, e eu quero agradecer o carinho, o respeito, e vamos nessa, né? Hoje nós vamos falar sobre Cuba, né? O inferno no suposto paraíso cubano. Aliás, quase 70 anos essas pessoas vivem nas mãos ali dos irmãos Castros, né, que já se foram, já não estão mais entre nós, mas o seu legado, infelizmente, está aí fazendo muita gente sofrer, né? A ditadura comunista de Cuba já dura 65 anos, Fidel Castro enrolou aquelas pessoas que viviam ali numa ditadura e as convenceu de que estava lutando por democracia. Inclusive, não é difícil a gente encontrar vídeos em que ele faz essa defesa, em que ele diz que o objetivo seria recuperar ali a autonomia do Estado para colocar na mão das pessoas, né? Enfim, infelizmente, as pessoas caíram e hoje pagam um preço muito alto. O padre Alberto Reis deu uma entrevista ao grupo de notícias EWTN e falou sobre a situação de Cuba, né? Para aqueles que ainda vivem aí no mundo da lua e acham que Cuba é um paraíso, o padre expõe e mostra que realmente não é nada disso que acontece naquele lugar. O padre trabalha num vilarejo chamado Esmeralda e, segundo a correspondente do grupo de notícias, esse lugar já foi um local muito próspero, mas hoje, infelizmente, amarga a realidade de tantos outros lugares de Cuba. Local atormentado pela tristeza, pela migração e pela privação. Desde que foi ordenado, o padre trabalha em comunidades muito pobres, e é interessante ele dizer que, apesar de toda essa pobreza, de todo esse sofrimento, as pessoas estão sempre muito prontas para servir. O que nos chama a atenção que, apesar de toda a situação difícil, essas pessoas simplesmente não se fecharam e se acomodaram na tristeza, né? Ainda encontram forças ali para buscar Deus, para ajudar o próximo, enfim, para viver, apesar dos pesares. O padre, que é um crítico a esse regime ditatorial cubano, ele conta que, apesar de ter crescido muito próximo da igreja, ele nunca tinha pensado em consagrar a sua vida a Jesus. Há pessoas que dizem que eu sou corajoso, mas não é a verdade. E aí ele se colocou ali como uma pessoa medrosa. E é curioso, né? Porque a gente, quando fala de coragem, eu inclusive costumo brincar aqui no YouTube, né? Quando as pessoas falam, Andréia, você é muito corajosa, gente. E eu sempre brinco, né? Eu não sei se eu sou corajosa ou se eu sou doida, mas para uma pessoa ser corajosa é necessário que haja um ambiente de pressão, um ambiente hostil. Se você está se posicionando em relação a alguma coisa e você não tem nenhum conflito ali envolvendo, se você está num local de conforto, isso não é ter coragem, né? Simplesmente aproveitar o espaço, enfim, ou ser um covarde, né? De repente você é uma pessoa muito poderosa, você tem o poder, por exemplo, de colocar pessoas inocentes na cadeia, você tem o poder, enfim, de tirar benefícios de uma pessoa que necessita muito, e você faz aquilo ali, isso não é um ato de coragem, isso é um ato de covardia. A palavra coragem tem origem no latim, vem de duas outras palavras, cor atticum. Cor vem de coração e atticum vem de ação, ou seja, ação do coração. É preciso haver um propósito numa ação de coragem. E é justamente o que esse padre tem, né?
É uma ação de compaixão em relação àquelas pessoas tão sofridas, tão oprimidas por esse regime que está aí há quase 70 anos, que, aliás, não leva desgraça só para as pessoas que ali estão, não, né? Hoje a América Latina colhe frutos amargos do regime castrista. Vale lembrar que em 1990, o atual presidente do Brasil, junto com Fidel Castro, o homem que deixou Cuba nessa situação que está hoje, os dois inauguraram o Foro de São Paulo, né, uma organização criminosa que se retroalimenta, né, de outras organizações criminosas também, e que vão disseminando tudo que é desgraça pela América Latina e outros países também. O padre também falou na entrevista sobre a importância de se denunciar o que acontece lá. Como esta ação aqui que a gente está fazendo, essa troca de ideias, né? Em que eu estou levando para você essa entrevista que o padre concedeu a este grupo de notícias, denunciando todas as atrocidades, ou boa parte das atrocidades que acontecem em Cuba, né? Porque ele diz que fazer essa denúncia é importante, inclusive, para ele não usa essas palavras, mas eu vou usar, né? Para quebrar essas narrativas. Quantas vezes a gente não vê, inclusive no nosso país, né? Há uma turma aí que é quase uma religião, né? Quase uma seita, a seita do paraíso cubano, né? E fica aí vendendo ilusões para as pessoas enquanto tem gente lá morrendo de fome, enquanto há inúmeros presos políticos naquele país. Por isso a necessidade da gente falar para as pessoas, da gente levar isso para as crianças, né, para os nossos adolescentes, conscientizar as pessoas da real situação de Cuba e de outros países do mundo, inclusive, né, um certo país na América Latina, em que há hoje presos políticos, né, pessoas condenadas por quase 2 décadas, enquanto por motivos políticos, enquanto você tem criminosos que violam mulheres, que violam crianças, que tiram a vida de pessoas e que às vezes está na rua em alguns meses, né? Alguns saem da delegacia antes dos policiais e voltam para a rua para cometer outros crimes. Olha o que o padre Reis diz na sua entrevista. Esta é uma Cuba que está morrendo de fome e isso é uma realidade. As pessoas estão morrendo de fome. A Cuba paradisíaca da televisão e da propaganda internacional não existe. O que mais me dói nessa Cuba é a falta de esperança. As pessoas sentem que não podem fazer nada. Elas têm medo. E esse é um dos objetivos dos tiranos, justamente tirar a esperança das pessoas e colocar muito medo. O Gene Sharp, nos seus livros a respeito da ditadura, né, e de ações não violentas para se combater uma ditadura, ele fala muito sobre isso, né? Então, por isso que a gente vê que os tiranos, eles promovem ações para tirar a esperança das pessoas, né? E elas não conseguem mais se mover, porque elas ficam paralisadas pelo medo e pela falta de esperança. Eu vi um depoimento de um venezuelano falando que, conforme a ditadura do Maduro foi aumentando na Venezuela, ele falando, né? Você sai de casa para comprar batata, chega no local onde você vai comprar, quando você tem dinheiro, né? E quando tem o item disponível, você não faz para você levar batata ou levar cenoura, porque você não tem mais gosto pela vida, você não, sabe, você não tem mais perspectiva de nada, você não tem mais vontade de nada. Sabe aquele dia que você acorda de manhã e fala assim, vontade de tomar um chocolate quente? Pois é. Tudo isso é tirado das pessoas que vivem sob uma ditadura. O padre Reis também lembrou de manifestações que ocorreram em 11 de julho de 2021, quando cubanos foram para a rua para tentar reagir ao regime e centenas de pessoas foram presas e continuam presas. Inclusive, houve alguns casos que foram bem divulgados, né, como, por exemplo, o caso de uma jovem de 17 anos, uma adolescente, que foi condenada a 8 anos de prisão por ter feito protestos
contra o regime comunista. E aí a gente vê a hipocrisia dessa gente maléfica que vive aqui no nosso país, né, que vive no Brasil e que diz defender a mulher, que diz defender o negro, que diz defender o menor. A garota é negra, menor, à época era menor, e uma mulher, né, presa injustamente, uma presa política. Não teve manifestação dessa turma aí que usa pessoas como massa de manobra para o seu projeto de poder. Até porque a gente sabe que o que eles defendem hoje não é pela defesa do que eles estão dizendo. É simplesmente uma ferramenta conveniente naquele momento, porque amanhã pode ser que esses que hoje são defendidos virem alvos para serem atacados por essa mesma turma. O que vale é a conveniência. O que importa de fato é a revolução. Inclusive, em fevereiro deste ano, uma presa em Cuba, ela foi presa porque participa de uma seita lá, um grupo religioso, e ela foi presa e essa moça acabou engravidando na prisão, numa das visitas do esposo, né? Eles tinham um sonho de ter um filho, ela acabou engravidando e em fevereiro deste ano descobriram e o regime estava ali fazendo de tudo para induzir um aborto nessa moça, né? Inclusive deixando ela 12 horas sem comer. Diversos jornais internacionais divulgaram essa história. No entanto, a gente não viu, né, o barulho que é feito muitas vezes quando eles querem lacrar com alguma coisa. Bem, o padre lembrou, né, justamente o que eu disse lá no início da nossa conversa, que foi justamente a passada de perna. Aliás, tem uma coisa que essa turma revolucionária sabe fazer com esmero, é passar a perna nos outros, né? Então, ele lembrou ali quando o Fidel Castro passou a perna no povo cubano, prometendo democracia, né? Prometendo derrubar o regime do Fulgêncio Batista para instalar em Cuba uma democracia. Então, o padre disse o seguinte: fomos enganados e uma ditadura foi instalada, que é uma prisão que dura até hoje. E é isso, meus caros. No final das contas, os revolucionários sempre usam o pobre, o oprimido, como desculpa para conseguir seus objetivos, e depois que eles conseguem, usam essas pessoas como tapete. Usam primeiro como escada e depois como tapete. E para contrastar com essa história triste, eu vou comentar então a santa lembrada hoje pela Igreja Católica, que é Santa Matilde. Santa Matilde nasceu em 894 e viveu até 968. Ela era uma princesa, filha de Teodorico, um poderoso conde saxão. Santa Matilde foi colocada no mosteiro de Erfurt, ainda muito jovenzinha. A avó dela era abadesa do local, então os pais a colocaram lá. E ela ficou por muitos anos, até o ano de 913, quando os pais a tiraram de lá para que ela se casasse com Henrique, filho de Otão I, da Saxônia, que depois veio a ser escolhido como rei da Germânia. Pois bem, eles tiveram um casamento muito feliz, né? Ele era um grande guerreiro e ela era uma grande guerreira espiritual. E enquanto ele lutava em guerras, ela travava suas batalhas espirituais. E Santa Matilde tinha um carinho muito grande pelos pobres e pelos doentes. E é muito curioso saber que ela, né, uma mulher muito rica, e o marido também, né, um rei, imagina, a gente olha e eu já penso logo, não sei você, é um preconceito, mas assim, eu já penso logo naquele homem ogrão, né? E, enfim, de repente casa com uma mulher que tem tantas virtudes espirituais e tanto apreço pelos pobres, né, e pelos doentes, mas ele sempre estava ali apoiando ela em cada empreitada em favor dos menos favorecidos. Diferente dessa turma aí que usa, né, o pobre, como eu disse. Ela, de fato, assim como o Padre Reis faz hoje lá em Cuba, ela cuidava dos doentes e dos pobres. Os dois tiveram 3 filhos e depois de 23 anos de casados, o marido ficou muito doente. Em 936, ele passando por
esse período de doença, ela foi até a igreja para pedir a Deus, né, para colocar no altar ali preces, pedindo a graça de Deus pela vida do marido, enfim. E aí, em meio aos prantos das pessoas que ali estavam, ela percebeu que o marido havia falecido. Mas a vida de Santa Matilde ainda ia dar voltas. Os dois filhos mais velhos tramaram um golpe, vamos usar a palavra que está aí na moda, né? Mas foi isso que eles fizeram, né? Eles arquitetaram ali para tirar todos os bens da mãe, e a justificativa era de que ela teria sido muito benevolente com os pobres, usando as suas riquezas de forma muito, gastando muito com o pobre, né? Acabou que depois de algum tempo eles se arrependeram e acabaram devolvendo todas as posses para a mãe. E o que que ela fez? Bem, ela passou a ajudar os pobres ainda mais, com mais afinco ainda. E tem duas coisas curiosas no final da vida de Santa Matilde. E a segunda é que nos seus últimos momentos ela fez uma confissão pública diante de monges e de sacerdotes, recebeu os últimos sacramentos e, por fim, em 968, ela morreu deitada em um pano de saco com a cabeça coberta de cinzas. Enfim, mais uma história de uma mulher brilhante, né? Herói da fé, né? Uma heroína da fé, né? Que vale a pena a gente olhar para a história dessas pessoas e ver como elas de fato se dedicaram ao próximo dentro daquilo que Cristo nos pede, né? De amar o próximo de uma maneira real e verdadeira, enfim, mirando Cristo como exemplo. É isso então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.